E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Dessa vez eu vou estar comentando, né, trazendo um review do episódio mais recente de Boku no Hero, né, episódio número 107, no qual a gente teve um grande foco no Aizawa e no Presente Mic, né, os dois professores da escola UA. Mas antes disso, eu vou pedir aqui a sua inscrição para ajudar o canal a crescer mais e mais, dá like no vídeo, compartilha o vídeo para chegar a mais pessoas, né? Então vamos lá, né, pro tão aguardado episódio 107, né, que eu tive que esperar uma semana a mais, né, para ver. E aparentemente a sala do Deku vai ter uma aula especial com o Aizawa, né, porque eles voltaram dos estágios, mas o Aizawa e o Presente Mic, eles são convocados pelo diretor, né, são chamados pelo diretor, porque o detetive de polícia, né, está chamando eles, né, para os dois encontrarem ele, né, para resolver um assunto no qual eles podem estar, assim, envolvidos e pode ajudar eles a solucionar alguns mistérios da Liga dos Vilões e do caso dos Gnomos também. Logo após isso, a gente vê que esse assunto envolve muito aqueles dois mesmo, né. Por um momento eu pensei que talvez seja a habilidade do Eraserhead, né, do Aizawa, né, mas aparentemente envolve os dois mesmo, né. É uma coisa do passado deles, né, porque o Aizawa parece tão assustado assim. O Presente Mic também, uma expressão assustada daquele jeito, né? Porque o Aizawa, ele até comenta, né, aquilo que eles disseram no telefone, né, não é uma coisa pra se dizer, porque é uma coisa de mau gosto, assim. Dá pra ver o quão sério é o assunto e o quão envolvido e eles estão, parece mesmo que eles estão muito envolvidos com esse caso aí e com o que eles vão encontrar agora, né? Chegando lá, onde o detetive está lá, né, aguardando eles, né? Ele, o detetive e o Gran Torino, né, estão esperando eles, né. Eles começam a compartilhar algumas informações que eles descobriram, né. Eles falam pro Aizawa e pro Presente Mic que os gnomos, na verdade, são pessoas que estão mortas e que foram alteradas geneticamente, né, elas foram alteradas para serem essas criaturas, né. Só que esses gnomos, assim, aparentemente eles guardam algumas coisas, né, alguns resquícios da sua vida, né, que teve antes, né, porque eles usam como exemplo o gnomo que o Endeavor lutou contra, né, que teve aquela luta feroz ali onde o Endeavor quase foi pro beleléu, né. Aparentemente aquele gnomo, quando ele era humano, ele era um bandido, né, que vivia em lutas ilegais, né. Ele vivia ganhando a vida lutando, participando de lutas ilegais. O Aizawa tá igual a gente, né, tipo, querendo ir direto pro assunto, né, saber o que tá acontecendo, né. E aparentemente eles vão interrogar o Kurogiri, né, ele e o Presente Mic vão interrogar o Kurogiri, porque o Kurogiri aparentemente é um gnomo alterado, e ele foi uma pessoa conhecida dos dois, né, aparentemente ele foi um colega de classe dos dois, né, um colega chamado Oboro, né, e por isso que eles estavam tão assustados no telefonema, né, quando eles foram chamados pelo detetive, né, porque descobriram que um colega antigo deles se tornou um gnomo, né, logo após a morte, uma coisa chocante mesmo, né, e o Aizawa vai comentando, né, que o Oboro, né, na verdade ele morreu, né, ele morreu durante um estágio junto dos outros dois, né, num acidente, né, ele ficou preso, né, nos escombros de um prédio, né. Eles vão ter que interrogar eles, né, eles vão ter que interrogar o Kurogiri, né, porque senão, aparentemente, os pais deles vão ser chamados e ele não quer que os pais do Oboro passem por essa situação, né. A gente já começa com o Aizawa, né, logo de início, né, ativando sua habilidade, né, mas não adianta como sempre, né, aquela habilidade contra o Kurogiri. E ele começa a contar do passado, né, começa a contar sobre os três, né, falar um pouco sobre quem ele era, na verdade, também, né, porque aparentemente o Oboro, assim, quando os três eram estudantes ainda, o Oboro era como se fosse, tipo, uma luz, assim, né, ele era aquele cara que, tipo, vivia sempre dizendo que quer ser um herói e que quer fazer, tipo, lutar pelos outros, assim, e salvar os outros, sabe? Aquele tipo Deku, assim. Vamos usar o Deku ou o Mirio também, né? O Mirio é como ele se expressa, assim, né? Sobre ser herói. O Aizawa já tinha aquela personalidade desde sempre, né? É mais um pouco conservado, né? O Presente Mic não ligando muito pras coisas, mas o Oboro chamando os dois, né? Querendo que os dois sejam heróis junto deles, né? E que os dois façam, os três criam uma agência juntos, né? E ele tendo esse ideal, né? Ele querendo fazer isso, né? Com os dois, né? Mostrando que ele, assim, era a luz pros dois também, né? Ele era um herói, tipo, admirável, assim, que todo mundo queria ser. Tanto que o Aizawa, ele até comenta, né, enquanto ele está conversando, ele tá tentando interrogar o Kurogiri, né, ele fala que o Oboro era um herói que o Aizawa queria ser, né, queria ser um cara igual o Oboro, né, porque o Oboro, ele era um tipo de exemplo, assim, de herói, assim, um herói que todo mundo quer ser quando crescer, assim, quando é criança, né. Enquanto isso, né, o detetive e o Gran Torino, eles estão monitorando, né, as reações do Kurogiri, né, e a gente vê que ele começa a dar umas, assim, tipo, dar umas osciladas,
paradas assim, né? Ele não consegue se manter estável, né? E o Aizawa, né, conversando, falando mais ainda, falando mais sobre o passado, comentando também frases no qual o Oboro falava toda hora pra ele, o Presidente Mike, né? O Presidente Mike também começa a se posicionar, né? Antes era só o Aizawa que tava falando. Até que chega um ponto que o Aizawa chega pro Oboro, né? Chega na forma de Kurogiri, né? E fala assim que ele quer ser um herói junto dele, né? Fala que ele quer ser um herói e, tipo, para eles serem heróis juntos, né? Quando o monitor, né, ele começa a oscilar muito, né? Aparentemente o Kurogiri está muito estável, né? O vilão está muito estável. E de repente ele começa a estabilizar de novo, né? Ele fica estável. Parece que tudo foi perdido, né? Parece que aquela conversa que o Aizawa teve foi tudo perdida. Até que de repente a gente consegue ver uma sombra atrás, né? A sombra do Oboro, né? A gente consegue ver o visual dele mesmo, né? Atrás, aquela sombra roxa. E só que a gente não consegue extrair muita informação, né? A gente começa a questionar ele, perguntar sobre o Shigaraki, a Liga dos Vilões, onde eles estão. Só que aí a sombra, né? O Oboro, né? Naquela sombra ali, ele só consegue dizer hospital, né? Não é muita coisa, porque logo após o Kurogiri estabiliza de novo e não volta mais, né? O Oboro não consegue se manifestar de novo. E aparentemente é só aquilo mesmo, né? Eles encerraram aquela sessão ali, né? Uma sessão muito tensa assim, né? Pelo lado do Aizawa e do Presidente Mike, né? A gente consegue ver o Aizawa chorando ali. Uma coisa que eu não esperava ver do Aizawa mesmo, né, daquele professor. Mas aí, assim, a situação não tinha como, né? Porque é uma coisa que envolvia muito, uma pessoa muito importante pra ele, né? Assim como Deku, assim, o All Might, sabe? Mas aí era um amigo muito, que, tipo, era um exemplo do que ele queria ser. E alguém que foi muito importante pra ele e o Presidente Mike também, né? Foi uma coisa, tipo, muito tensa e triste, assim, pros dois, né? De se passar, né? Aparentemente, assim, eles não conseguem, eles só conseguem a palavra hospital, né? E só que o detetive está, tipo, satisfeito, assim, com pelo menos ter isso de pista, né? E ele vai comunicar a moça, né, daquela do departamento ao qual o Hawks trabalha junto, né? Ele trabalha pra ela se infiltrando na Liga dos Vilões, né? E aparentemente ela comunica o Hawks também, né, sobre o hospital. E a gente consegue ver que, na verdade, o Hawks já sabe o que está acontecendo e onde está o Shigaraki, onde está todo mundo, né? Porque quando ele recebe essa nova pista, né, do hospital, ele simplesmente diz que todas as peças se encaixaram e que ele já sabe de tudo, assim, né? Então a gente consegue ver que a gente tá chegando bem perto do clímax dessa temporada de Boku no Hero, né? Logo após isso a gente vê que o Shigaraki, onde está o Shigaraki, né? A gente não sabe exatamente onde, pra lá no hospital, parece que é o hospital mesmo, né? E ele está sendo bem que torturado, né? Pelo um cientista ali, está sendo torturado, né? E esse cientista só diz assim que ele está sendo aprimorado para se tornar o ser mais forte ali, por causa que ele vai ter um poder meio que infinito, assim, né? Com essa cena final que a gente acaba o episódio, né? E, tipo, o porquê tão aguardado foi esse episódio, né? Porque simplesmente é o episódio que dá o pontapé inicial para o próximo arco, né? Que é a Guerra da Libertação Paranormal, né? No qual a gente vai ser um grande arco, né? Onde vai ter vários vilões e vários heróis, assim, lutando entre si, né? Acho que é o arco mais aguardado, né? Por causa que vamos ter situações ali no qual a gente quer ver no anime, né? E depois as consequências que esse arco vai trazer também, né? As consequências das ações que vão ter esse arco, né? Só que parece que não vai dar continuidade no próximo episódio, né? Parece que vai ser só no outro, né? Daqui 2 semanas. Porque no próximo episódio vamos ter My Villain Academia, né? Que é um arco, tipo, é um episódio de um arco que era pra ser antes do arco do Endeavor, né? Da agência do Endeavor. Só que acabou sendo jogado pra depois desse episódio do Aizawa e o Presidente Mike, né? Então eu acho que é isso. Na próxima semana vamos ver mais dos vilões, mas depois vamos ver também dos heróis, né? Como vai ser o desfecho disso daí, o que vai acontecer logo após eles descobrirem essa nova pista também, né? Mas eu vou ficando por aqui, né? Eu vou pedir aqui mais uma vez a sua inscrição para ajudar o canal a crescer mais e mais. Dá like no vídeo e compartilha o vídeo para chegar mais pessoas, né? Eu vou ficando por aqui e falou, né?